E hoje a gente também tem um encontro marcado e ele já está aqui. Frei Rinaldo Stecanella. Tudo bom, Frei? Boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde, Tati. Deus te abençoe. Parabéns pelo programa. Boa tarde a você. Que bom estar com você. Participe, interaja conosco. É bom demais assim falar de temas assim que fazem nos crescer espiritualmente. Estou muito feliz de estar aqui, viu? A cada 15 dias a gente tem aqui no Mulher.com uma catequese, né, para a gente levar para o nosso público alguns assuntos, inclusive que é importante a gente, né, amadurecer na fé. Então a gente procura tratar esses assuntos aqui no programa da maneira mais clara, simples possível. E muitas pessoas participam, mandando inclusive sugestões de temas para a gente abordar com o Frei Rinaldo Stecanella. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre os personagens bíblicos. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a própria família de Jesus. Falamos recentemente sobre os anjos, hierarquias, né, Frei? Falamos também sobre a questão do perdão, do pecado. E quando nós entramos nesse assunto, né, para falar, entender melhor essa relação do pecado e do perdão, chegou uma pergunta muito interessante de uma telespectadora. Quem acompanha sempre o nosso programa, inclusive, vai se lembrar. E ela questionou assim: Tati, eu nunca me confessei. Estou vivendo em pecado por causa disso? Antes do Frei Rinaldo responder essa pergunta, vamos entender melhor, Frei, o que é então a confissão? Então, para a gente entender a confissão novamente, nós temos que entender a questão do pecado, né? Só para recordar aquilo que nós já falamos aqui, Tati, pecado é uma falta contra a razão, né, consciência, contra a verdade, contra a reta intenção, é uma falta contra Deus, é uma falta contra o amor de Deus, contra a gratuidade do amor de Deus, é uma falta contra a caridade com o próximo. Então, a gente entendendo isso, se a gente faz uma falta, a gente tem que reparar essa falta, né? A gente está acostumado aí, nossa equipe, assim, todo mundo gosta de esporte, enfim, quando um jogador sofre uma falta, tem uma penalidade, ou seja, tem que uma cobrança. Se é uma falta mais grave, é pênalti, então é próximo de fazer o gol, enfim. No sentido, a gente tem que entender. Agora, se tem o pecado, eu tenho que reparar. E como é que eu reparo? A confissão. Então, a confissão é esse ato que eu tenho de reconhecer, né, que eu cometi faltas, né, que eu estou acumulando faltas no meu interior. Falta contra o próximo, falta contra Deus, falta contra situações equivocadas, escolhas equivocadas que me levaram a prejudicar a minha vida, a minha integridade, o meu corpo, a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Ah, mas assim, eu gosto de caio pelas ruas, enfim, isso é comigo, é a minha vida. Opa, mas está prejudicando a tua vida, o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, está prejudicando também a tua família. Então, são faltas que precisam ser reparadas. E nessa reparação, Jesus nos deixou a confissão. As pessoas têm muita curiosidade, né, Frei? Principalmente quem nunca se confessou e mesmo aquelas pessoas que já se confessaram. Então, para a gente até explicar melhor, como é que funciona na prática essa confissão? Para aquelas pessoas que estão me assistindo, que nunca se confessaram, né? A importância, então, da gente, para compreender melhor esse processo, essa necessidade que nós temos, porque somos todos pecadores, né? Às vezes a gente acaba sempre apontando para o outro, julgando o outro, e se esquece de olhar no espelho, né? Acho que todo mundo aqui tem os seus pecados, cometem as suas falhas, mas para a gente entender melhor, então, e compreender a importância dessa confissão. É um sacramento, né? A gente tem que entender que, quando a gente fala confissão, ela entra num contexto maior chamado um sacramento da reconciliação. Se é um sacramento, é algo sagrado, um dos 7 sacramentos que Jesus nos deixou. Porque Ele sabe, como você disse bem, somos pecadores, temos falhas, defeitos, o pecado habita em nós, as nossas escolhas, nosso pensamento, uma atitude, uma palavra, um olhar, estamos assim pecando, né? E aí Jesus, sabendo disso, deixou instituído o sacramento da reconciliação. É dele, Ele que deixou. No Antigo Testamento, é bom que a gente esclareça isso agora, assim, mas Frei, eu confesso diretamente para Deus, eu peço perdão diretamente para Deus, enfim, ótimo, temos que fazer, Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai, mas aquele que pensa, e agora que vem a grande novidade, Tati, aquele que pensa, eu me confesso somente com Deus, ainda está no Antigo Testamento. É uma pessoa que ainda não deu um passo para a novidade chamada Jesus Cristo. Porque já a novidade do Novo Testamento
Nós temos que pedir perdão a Deus, né? Aquele jovem, o jovem que saiu de casa, né, o filho pródigo, ele também pediu perdão a Deus. Ele reconheceu o erro quando ele saiu do conforto da casa do seu pai. Deixou o seu pai, a sua mãe, a sua vida, deixou tudo e foi viver a alegria, os prazeres do mundo. Quando faltou tudo, quando acabou, né, e não tinha mais nada e não tinha mais ninguém. Ele caiu em si, reconheceu, pediu perdão, mas eu vou voltar para a casa do Pai e vou pedir perdão para Ele. Então, aquele que diz assim, ó, eu peço perdão diretamente para Deus e basta, ainda está no Antigo Testamento, não se abriu a novidade de Jesus que pediu, assim, olha, deu uma ordem, está lá em João, capítulo 20, depois a gente pode conferir aqui, quando Jesus instituiu, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as chaves do céu, todo o pecado que você perdoar aqui na terra serão perdoados no céu. Todo o pecado que você não perdoar, porque a pessoa ainda não se converteu, não se arrependeu, não serão perdoados no céu. Então o próprio Jesus entregou algo dele, de Jesus, para a igreja, para Pedro, para os apóstolos e os seus sucessores, hoje os ministros de Cristo. Então, existe a necessidade dessa confissão também através da intermediação humana, quando ela é atuada em nome de Jesus. Então, o padre, ele confessa, ele absolve, o padre ele vai atender a confissão na pessoa de Jesus, ali é a pessoa de Jesus. Mas a gente pode perguntar, Tati, mas o padre tem pecado também? O frei também tem pecado? Claro que eu tenho. Eu também me confesso. Eu não vou confessar com o padre porque o padre tem pecado. Agora, seria a mesma coisa de dizermos assim, ó, Tati, assim, eu estou doente do coração, eu não vou me consultar com um cardiologista, não vou tomar o remédio, porque o cardiologista também fica doente. Aí tá, se o cardiologista não ficasse doente, então eu iria lá. Então, eu tenho pecado, Deus colocou a intermediação é de Jesus e o sacerdote, naquele momento, atua em nome de Jesus. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. É profunda, né? É profunda. E chegaram mais perguntinhas, uma delas, inclusive, se existe um número certo da gente se confessar por ano. Tem que se confessar uma vez por ano, 2 vezes por ano. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. E você de casa também dá tempo de você mandar sua pergunta. E não tenha vergonha de perguntar, viu, gente? Se você preferir, a gente pode também não falar o seu nome, como foi, inclusive, o caso dessa telespectadora que a gente falou sobre ela no comecinho da entrevista, então ela pediu para não ser identificada. A gente vai respeitar. Tem dúvida? Manda pra gente, nós vamos esclarecer e, se você preferir, sem fazer a devida identificação da dona da pergunta, ok? Vocês podem participar pelas redes sociais ou liga e fala com as meninas do call center. Nosso telefone é o 0 operadora 19 3871 9620. 3871-9620. E pelas redes sociais, você tem aí a possibilidade de participar mandando mensagem pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Instagram. O perfil oficial do programa é o mulher.com oficial. Participem e no próximo bloco a gente volta a falar hoje, então, especialmente sobre confissão. Até já.